Ezequiel, agora sim, 22, 23 e 24. Ezequiel 22. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade que derrama o sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te que fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricastes, te contaminastes, e fizestes aproximarem-se os teus dias, e tem chegado o fim dos teus anos. Por isso, eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, estavam em ti para derramarem sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usarem de opressão no meio de ti, ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezastes, e os meus sábados profanastes. Homens caluniadores se acharam em ti para derramarem sangue, e em ti sobre os montes comeram. Perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti. A que estava imunda na sua separação, humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação contra a mulher de seu próximo. Outro contaminou abominavelmente a sua nora. E outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes receberam no meio de ti para derramarem sangue. Usura e juros ilícitos tomastes, e usaste de avareza com teu próximo, oprimindo-o, mas de mim te esquecestes, diz o Senhor Deus. E eis que bati as mãos contra a avareza que cometestes, e por causa do sangue que houve no meio de ti, porventura estará firme o teu coração? Porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu trarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e farei. E espalhar-te-ei entre as nações, e dispersar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia, e tu serás profanada em ti mesma aos olhos dos gentios, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escórias. Todos eles são bronze, estanho e ferro, e chumbo no meio do forno, em escórias de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós vos tornastes em escórias, por isso, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o bronze e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe: tu és uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos teus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e dos meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando e fazendo violência ao pobre e necessitado, e ao estrangeiro o oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não as destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz com que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Veio mais a palavra do Senhor dizendo:
filho do homem. Houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, e a mais velha é Aolibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá, e Jerusalém é Aolibá. E prostituiu-se Aolá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, capitães e magistrados, todos jovens cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos os de que se enamoravam, com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas prostituições, que trouxe do Egito, não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e a derramaram sobre ela a sua impundicícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e as suas filhas, mas a ela mataram a espada, e tornou-se falada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isto, sua irmã Aolibá corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos capitões e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens cobiçáveis. E vi que se tinham contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. E aumentou as suas impundícias, porque viu homens pintados na parede, imagens do caldeus pintadas de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos e tiaras largas e tingidas nas suas cabeças, todos com parecer de príncipes, semelhantes aos filhos de Babilônia, em Caldeia, terra do seu nascimento. E enamorou-se deles ao lançar sobre eles os seus olhos, e lhes mandou mensageiros a Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e as contaminaram com as suas impudicícias, e a ela se contaminou com eles. Então a sua alma apartou-se deles, assim pôs a descoberta as suas devassidões, e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma de sua irmã. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito, e enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a de jumentos, e cujo fluxo é como de cavalos. Assim trouxestes à memória a perversidade da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios por causa dos peitos da tua mocidade. Por isso, ó Aolibá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em derredor, os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pecode, e de Soa e de Coa, e todos os filhos da Síria, com eles jovens cobiçáveis, capitões e magistrados, todos eles grandes e afamados senhores, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com multidão de povos, e se colocarão contra ti em redor com paveses, e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo o seu juízo. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo, tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e ao que restar cairá a espada. Eles tomarão teus filhos e as tuas filhas, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes, e te tomarão as tuas belas joias. Assim farei cessar em ti a tua perversidade e a tua prostituição trazida da terra do Egito. E não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás nunca mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu te entregarei na mão dos que odeias, na mão daqueles que quem tem se apartado da tua alma, e eles te tratarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua perversidade, e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituísse após os gentios, e te contaminastes com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andastes, por isso entregarei o seu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o cálice da tua irmã,
fundo e largo. Servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. De embriaguez e de dor te encherás o cálice da tua irmã Samaria, e cálice de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus seios arrancarás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim, e me lançastes para trás das suas costas, também carregarás com a tua perversidade as tuas devassidões, disse-me ainda o Senhor, filho do homem. Porventura julgarás tu a Aloá e a Olibá? Mostras-lhes, pois, as tuas abominações, porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir, e ainda isto me fizeram, contaminar o meu santuário no mesmo dia, e profanar os meus sábados, porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa, e mais ainda, mandaram vir alguns homens de longe, aos quais foram enviado um mensageiro, e eis que vieram por amor deles, te lavastes, coloriste os teus olhos, e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite. Com ela se ouvia a voz de uma multidão satisfeita com homens de classe baixa. Foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas mãos das mulheres e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se prostituirão com ela, e ela com eles. E entraram a ela como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Aloá e a Olibá, mulheres infames, de maneira que homens justos a julgarão como se julgam adúlteras, e como se julgam as que derramam sangue, porque são adúlteras, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas uma multidão, e as entregarei ao desterro e ao saque. E a multidão se apedrejará, e as golpeará com as suas espadas. Eles, aos seus filhos e às suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a perversidade da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não faça conforme as vossas perversidades. O castigo da vossa perversidade eles farão que recair sobre vós. E levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor no 9º ano do 10º mês, ao 10 do mês, dizendo: filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se pôs contra Jerusalém neste mesmo dia, e fala por parábola a casa rebelde, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: põe a panela ao fogo, põe-na e deita-lhe também água dentro, ajunta nela pedaços, todos os bons pedaços, as coxas e as páduas, enche-a de ossos escolhidos, escolhe o melhor do rebanho e queimá-lo também os ossos debaixo dela, faze-a ferver bem e coza-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma por dentro, e cuja escuma não saiu dela, tira dela pedaço por pedaço, não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalcavada o pôs, não o derramou sobre a terra para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária. Também eu farei uma grande fogueira, amontoa muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, e tempera o caldo, e ardem os ossos. Então o porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime o seu cobre, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. Ela com mentiras se cansou, e não saiu dela sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma, na imundícia está a infâmia. Porquanto te purifiquei, e não permaneceste pura, nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse: viva isso, e o farei. Não me tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as suas lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortes, ata o teu turbante e põe nos pés os teus sapatos, não cubra os teus lábios, e comas
com o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo me disse, porventura não nos farás saber o que significam para nós essas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse, veio a minha palavra do Senhor dizendo, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas, e vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada, e farei como eu fiz, não vos cobrirei os lábios e não comereis os pão dos homens, e tereis nas cabeças os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés, não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-ei nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Conforme tudo quanto ele fez, fareis. Quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor Deus. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua força, a alegria da sua glória, o desejo de seus olhos e o anelo de suas almas, com seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo aquele que escapar para te dar notícias pessoalmente? Naquele dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falará, e não mais ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor.